Queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus nos seja multiplicada. Deste lado, pastor Lucas Reis, mais um dia que nós estamos reunidos para fazermos a leitura da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre antes de iniciarmos a leitura das Sagradas Escrituras, nós fazemos a oração para que o Deus das Escrituras se revele a nós. Antes, porém, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Por aqui sempre um conteúdo de Deus a fim de edificar sua vida, sua fé e toda a sua família. Oremos ao Senhor. Amigo Espírito Santo, nesta hora gloriosa de oração, nós estamos pedindo a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, que o Senhor ilumine, ó Deus, a nossa mente e que o Senhor se revele a nós a partir da sua palavra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, queridos, nós vamos fazer a leitura do capítulo 8 ao capítulo 14 do livro de Números. Capítulo 8, comecemos assim. Diz também o Senhor a Moisés: diga o seguinte a Arão: quando você preparar as 7 lâmpadas, estas deverão iluminar a área da frente do candelabro. Arão assim fez, dispôs as lâmpadas de modo que estivessem voltadas para a frente do candelabro, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O candelabro foi feito de ouro batido, do pedestal às flores, conforme o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: separe os levitas do meio dos israelitas e purifique-os. A purificação deles será assim: você aspergirá a água da purificação sobre eles. Fará com quem rapem o corpo todo e lavem as roupas, para que se purifiquem. Depois eles trarão um novilho com oferta de cereal da melhor farinha amassada com óleo, e você trará um segundo novilho como oferta pelo pecado. Você levará os levitas para a frente da tenda do encontro e reunirá toda a comunidade de Israel. Levará os levitas à presença do Senhor e os israelitas imporão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta ritualmente movida da parte dos israelitas. Eles serão dedicados ao trabalho do Senhor. Depois que os levitas impuserem as mãos sobre a cabeça dos novilhos, você oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e o outro como holocausto ao Senhor, para fazer propiciação pelos levitas. Disponha os levitas em frente de Arão e dos filhos deles e apresente-os como oferta movida ao Senhor. Dessa maneira, você separará os levitas do meio dos israelitas e os levitas serão meus. Depois que você purificar os levitas e os apresentar como oferta movida, eles entrarão na tenda do encontro para ministrar. Eles são os israelitas que deverão ser inteiramente dedicados a mim. Eu os separei para serem meus, em lugar dos primogênitos do primeiro filho, homem de cada mulher israelita. Todo primogênito em Israel entre os homens e entre os rebanhos é meu. Eu o separei para mim quando feri todos os primogênitos do Egito. E escolhi os levitas em lugar de todos os primogênitos em Israel. Dentre todos os israelitas, dediquei os levitas como dádivas a Arão e aos seus filhos. Eles ministrarão na tenda do encontro em nome dos israelitas e farão propiciação por eles, para que nenhuma praga atinja os israelitas quando se aproximarem do santuário. Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os levitas se purificaram e lavaram suas roupas, e Arão os apresentou como oferta ritualmente movida perante o Senhor e fez propiciação por eles para purificá-los. Depois disso, os levitas passaram a ministrar na tenda do encontro sob a supervisão de Arão e dos seus filhos. Fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor disse ainda a Moisés: isto diz respeito aos levitas, os homens de 25 anos para cima, aptos para servir.
tomarão parte no trabalho que se faz na tenda do encontro. Mas os 50 anos deverão afastar-se do serviço regular e nele não mais trabalharão. Poderão ajudar seus companheiros de ofício na responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, mas eles mesmos não deverão fazer o trabalho. Assim, você designará as responsabilidades dos levitas. O Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois que o povo saiu do Egito. Ele disse: os israelitas devem celebrar a Páscoa na ocasião própria. Celebrem-na no tempo determinado, ao pôr do sol do 14º dia deste mês, de acordo com todas as suas leis e ordenanças. Então Moisés ordenou aos israelitas que celebrassem a Páscoa. Eles a celebraram no deserto do Sinai, ao pôr do sol do 14º dia do primeiro mês. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Mas alguns deles não puderam celebrar a Páscoa naquele dia, porque se havia tornado impuros por terem tocado num cadáver. Por isso, procuraram Moisés e Arão naquele mesmo dia e disseram a Moisés: nós nos tornamos impuros por termos tocado num cadáver, mas porque deveríamos ser impedidos de apresentar a nossa oferta ao Senhor na ocasião própria, como os demais israelitas? Moisés respondeu-lhes: esperem até que eu saiba o que o Senhor ordena a respeito de vocês. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por tocar algum cadáver ou estiver distante por motivo de viagem, ainda assim poderá celebrar a Páscoa do Senhor. Deverão celebrá-la no 14º dia do segundo mês, ao pôr do sol. Comerão o cordeiro com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até o amanhecer e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Quando a celebrarem, obedeçam a todas as leis da Páscoa. Se, porém, um homem estiver puro e não estiver diante do motivo de viagem e ainda assim não celebrar a Páscoa, ele será eliminado do meio do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor na ocasião própria. Ele sofrerá as consequências do seu pecado. Um estrangeiro residente entre vocês que queira celebrar a Páscoa do Senhor deverá fazê-lo de acordo com as leis e ordenanças da Páscoa. Vocês terão as mesmas leis para o estrangeiro e para o natural da terra. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu desde o entardecer até o amanhecer. A nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia, a nuvem o cobria e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam no lugar em que a nuvem descia, ali acampavam, conforme a ordem do Senhor. Os israelitas partiam e, conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor. Eles acampavam e também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles partiam de dia ou de noite. Sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo. Os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam mais. Quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. O Senhor disse a Moisés: faça 2 cornetas de pratas batidas, a fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar aos acampamentos o sinal para partirem.
Quando as duas cornetas tocarem, a comunidade inteira se reunirá diante de você, à entrada da tenda do encontro. Se apenas uma tocar, os líderes chefes dos clãs de Israel se reunirão diante de você. Quando a corneta der um toque de alerta, as tribos acampadas a leste deverão partir. Ao som do segundo toque, os acampamentos do lado sul partirão. O toque de alerta será o sinal para partir. Para reunir a assembleia, faça soar as cornetas, mas não com o mesmo toque. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as cornetas. Este é um decreto perpétuo para vocês e para as suas gerações. Quando em sua terra vocês entrarem em guerra contra um adversário que os esteja oprimindo, toquem as cornetas e o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. Também em seus dias festivos, nas festas fixas e no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar as cornetas por ocasião dos seus holocaustos e das suas ofertas de comunhão, e elas serão um memorial em favor de vocês perante o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No 20º dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Então, os israelitas partiram do deserto do Sinai e viajaram por etapas até que a nuvem pousou no deserto de Parã. Assim, partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor, anunciada por Moisés. Os exércitos do acampamento de Judá partiram primeiro junto à sua bandeira. Naasson, filho de Aminadab, estava no comando. Natanael, filho de Zuar, comandava os exércitos da tribo de Isacar, e Eliabe, filho de Elon, chefiava os exércitos da tribo de Zebulon. Quando o tabernáculo era desmontado, os gersonitas e os meraritas o carregavam e partiam. Os exércitos do acampamento de Ruben partiram em seguida, junto à sua bandeira. Elisur, filho de Zedeur, estava no comando. Selumiel, filho de Zurissadai, comandava os exércitos da tribo de Simeão. E Eliasaf, filho de Deuel, chefiava os exércitos da tribo de Gade. Então, os coatitas partiram carregando as coisas sagradas. Antes que eles chegassem, o tabernáculo já deveria estar armado. Os exércitos do acampamento de Efraim partiram em seguida junto à sua bandeira. Elisama, filho de Amiúde, estava no comando. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava os exércitos da tribo de Manassés. E Abidã, filho de Gedeone, os exércitos da tribo de Benjamim. Finalmente, partiram os exércitos do acampamento de Dan, junto sua bandeira, como retaguarda para todos os acampamentos. Eiezer, filho de Amizadai, estava no comando. Pagiel, filho de Ocrã, comandava os exércitos da tribo de Azer. E Aira, filho de Enã, a divisão da tribo de Naphtali. Essa era a ordem que os exércitos israelitas seguiam quando se punham em marcha. Então Moisés disse a Obabe, filho do midianita Reuel, sogro de Moisés: estamos partindo para o lugar a respeito do qual o Senhor disse: eu o darei a vocês. Venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel. Ele respondeu: não irei, voltarei para a minha terra e para o meu povo. Moisés, porém, disse: por favor, não nos deixe. Você sabe onde devemos acampar no deserto e pode ser o nosso guia. Se vier conosco, partilharemos com você todas as coisas boas que o Senhor nos der. Então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles 3 dias para encontrar um lugar para descansarem. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam de um acampamento. Sempre que a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam de diante de ti os teus adversários. Sempre que a arca parava, ele dizia: volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel.
Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso, aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se estivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos, porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía num moinho manual ou socava-o num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste esse mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocastes sobre os meus ombros a responsabilidade de todo este povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem deu à luz? Porque me pedes para carregá-lo nos braços como ama carrega um recém-nascido para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo este povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você, e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor dará carne a vocês e vocês comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que saia carne pelo nariz de vocês e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: aqui estou eu no meio de 600.000 homens em pé, e dizes: darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: estará limitando o poder do Senhor? Agora você verá a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre Moisés e pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento.
Então, certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: Você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor, que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, à altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções, num raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles a estenderam para sacar ao redor de todo o acampamento. Então, mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que ingerisse, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado de Quibrote Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Quibrote Atavá, o povo partiu para Azerote e lá ficou. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram: também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro homem que havia na terra. E imediatamente disse a Moisés, a Arão e a Miriam, o Senhor: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Ouvi as tuas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonho, falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que saiu do ventre da sua mãe com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, conceda-lhe a cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samuá, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafo; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Zodi; da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gadi, filho de Susi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Voxi; da tribo de Gade,
Buel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossiga até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos. Se a terra em que habitam é boa ou ruim, e as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas. Se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Sim até o Reobe, na direção de Lebon-Amate. Subiram no Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoar, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendiam um único cacho de uva. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatórios a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra ao qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb. Os etias, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor:
Então os egípcios ouviram que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles. E falaram disso aos habitantes dessa terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, está com este povo e que te vem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles e que vais diante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar este povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora que a força do Senhor se manifeste, segundo prometeste. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta gerações. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: eu o perdoei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas, como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disserem que seriam tomados como despojos de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos, eles sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição cada ano. Corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei e certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste deserto. Aqui morrerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalharem um relatório negativo. Estes homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. Quando Moisés transmitiu estas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não suba, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos, pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali e vocês cairão à espada. Visto que deixaram de seguir o Senhor, ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadamente
desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então, os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram, derrotaram-nos e os perseguiram até Ormã. Fizemos hoje a leitura do capítulo 8 ao capítulo 14 do livro de Números. Deus em Cristo Jesus abençoe. Voltaremos amanhã para prosseguirmos a nossa leitura da palavra de Deus, se assim o Senhor nos permitir.